Bom, boa noite a todos, a toda a nossa audiência. É com grande prazer que damos continuidade a esse evento, que é organizado pelo Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, mais especificamente no campus Osasco, ou também denominado EPEM, Escola Paulista de Economia, Política e Negócios. Hoje finalizamos o último dia dos diálogos com a pesquisa e a extensão do curso de Relações Internacionais, um projeto idealizado e organizado pelos docentes Karen Fernandes Costa e Carolina Silva Pedroso, em parceria com toda a equipe discente. O quarto dia, portanto, será voltado para o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias, o Observatório da Democracia e o Laboratório de Políticas Públicas Internacionais. Antes de passar a palavra propriamente, gostaria de agradecer aos docentes por disponibilizarem seu tempo, a todos aqueles que estão nos assistindo ou que virão a assistir, e ainda ao apoio total e irrestrito do nosso Centro Acadêmico de Relações Internacionais, o CARI. Bom, então vou começar passando a palavra para o professor Rodrigo Medina Zaghini. Pro Acácio, Gabriela. Não, pode. Na verdade, a gente vai começar com o professor Acácio Augusto, do Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias. Foi como a gente ensaiou. É isso, pois é, né? Bom, boa noite a quem estiver assistindo no ao vivo, a quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, enfim, a hora que estiver assistindo. Eu queria primeiro agradecer e saudar a iniciativa da Carolina e da Karen. Eu acho que já é a segunda ou terceira vez que a gente está tendo essa atividade apresentando os grupos de extensão e de pesquisa do nosso Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, que é uma forma de não só de receber os calouros, mas também com alguns veteranos, de apresentar o que o departamento tem produzido em termos de extensão e pesquisa, e uma oportunidade também de ver, conhecer o trabalho dos colegas e expor o nosso trabalho. Então, o LASINTEC, né, que é o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento, ele foi criado em 2019, justamente buscando ter essas duas frentes, a pesquisa e a extensão. Nós nos interessamos especialmente pelas políticas de segurança, partindo de um entendimento de que hoje não há uma separação clara entre segurança pública e segurança internacional, e que as questões de segurança têm pressionado as questões políticas em favor de um autoritarismo que não necessariamente precisa de uma configuração ditatorial autoritária formal para exercer principalmente a violência de Estado. Atualmente, a gente tem desenvolvido na frente de extensão um trabalho com a Associação 13 de Agosto, que é o grupo de mães de Osasco e Barueri, que luta por memória, justiça e verdade dos seus filhos executados no que ainda hoje é a maior chacina no estado de São Paulo, a chacina ocorrida na cidade onde está o nosso campus da EPEM, e em parte também em Barueri, onde com 13 estudantes bolsistas de todos os níveis, né, doutorado, pós-doutorado, mestrado, graduação, e também pesquisadores sociais, ou seja, com algumas das mães como pesquisadoras no grupo, a gente tem, junto com a Clínica de Direitos Humanos e junto com o Centro de Memória Urbana do campus Zona Leste, produzido, primeiro, uma série de entrevistas e vídeos que vão compor o memorial dessa chacina, né, junto com a clínica, reconstruindo o processo penal e civil com vias de cobrar o Estado, responsabilizar o Estado de São Paulo pelas mortes dos filhos dessas mães, que foram executadas por policiais fora do serviço, e também junto das mães, dando formação em torno de questões políticas e questões de direitos humanos. Além disso, a gente produz um boletim que já foi quinzenal, hoje ele é mensal, que chama Antissegurança, em torno de uma leitura crítica das políticas de segurança, mas orientado por uma proposta de abolição da polícia, e fazemos atividades regulares, públicas, durante a pandemia, via internet ainda, né, nesse modelo de live, mas que em breve a gente espera que sejam
presenciais ou mesmo, como tem falado hoje em dia, de forma híbrida. Junto comigo aqui está a Ana Beatriz Luz. Ela é recém-formada em Relações Internacionais, ela participa do LASINTEC já tem uns 2 ou 3 anos, né, Bia? Quase desde o começo. Ela também trabalha junto desse projeto de extensão com as mães nas duas frentes, tanto no LASINTEC quanto na Clínica de Direitos Humanos. Acabou de entregar o TCC dela, que foi orientado pela professora Juliana Bigatão, e participa de outras atividades dentro do LASINTEC que ela vai falar agora aí para vocês. Pode falar, Bia. Obrigada, Cássio. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu queria comentar um pouquinho sobre a minha experiência universitária. Acho que a Unifesp e a EPEM, ela proporciona muitas atividades e eu acho que o projeto da professora Karen em trazer essas atividades, especialmente para os calouros, né, principalmente, traz essa possibilidade da gente conhecer os projetos, conhecer o que está à disposição da gente vislumbrar, da gente testar, da gente conhecer. Às vezes não é todo projeto que a gente possa se identificar, mas às vezes sempre vai ter um que vai chamar a nossa atenção e que vale a pena experimentar e tentar. E foi assim que foi com essa mentalidade de conhecer e com essa curiosidade, né, de tentar e de realmente conhecer que eu entrei no LASINTEC em 2020, bem na pandemia, início da pandemia. Eu comecei também junto com a atividade do LASINTEC, eu comecei a ser monitora também do professor Acácio. Eu fui monitora dele por 1 ano, então eu acabei que associei as 2 atividades, o que foi muito bom para mim, porque serviu como uma atividade de formação, ser monitora ao mesmo tempo e participar do LASINTEC. Então, até hoje, eu acredito que eu sigo aprendendo em um ambiente que é formado por pessoas que são graduandas, pessoas que são mestrandas, pessoas que são doutorandas. Então, nós somos um grupo que é formado por pessoas em diferentes fases da vida acadêmica e diferentes fases da vida pessoal também, o que torna um grupo muito, muito diverso. Então, esse diálogo de diferentes etapas da vida acadêmica acaba não só tornando diversificado, mas também possibilita um diálogo entre pessoas como eu da graduação, ter acesso a pessoas, por exemplo, que possuem doutorado, que para mim era algo inimaginável. Alguns anos atrás eu pensei que eu imaginava que era algo inalcançável. Então, a partir desse meu contato, acho que a mensagem que eu tenho a falar para vocês dentro do LASINTEC, o Acácio comentou algumas atividades que nós fazemos e produzimos, nós tentamos trazer uma perspectiva crítica dentro da segurança internacional. E cada pesquisador, como eu, possui o seu olhar, o seu ponto de vista e a sua área de pesquisa. Por exemplo, cada um contribui com a discussão em grupo, da sua forma, da sua maneira, e de acordo com o seu ponto de vista e de acordo com o seu tema de pesquisa. E o que é muito interessante é que, dentro do nosso grupo, acredito que a gente consegue ter um diálogo livre, cada um sobre o tema de pesquisa do outro. Então, eu me sinto muito à vontade em fazer perguntas sobre o que eu estou pesquisando dentro do grupo. Então, por mais que o meu tema de pesquisa não seja o mesmo que, por exemplo, o professor Acácio, existe um debate dentro do grupo e existe essa liberdade de comunicação entre todos nós, que eu acho que é essencial para o LASINTEC ser o que ele é até hoje. Então, acho que a apresentação além de apresentação, é um convite a vocês conhecerem o nosso trabalho no nosso site, darem uma olhada também nas nossas redes sociais, a conhecerem a gente, a conhecerem a aula do professor Acácio e também a escreverem para a gente, conversar com a gente um pouquinho
para que a gente possa trocar, fazer um diálogo e, quem sabe, fazer parte aí do nosso laboratório também. É isso, eu acredito. Obrigada. Obrigado, Bia. Complementando um pouco o que a Bia acabou de dizer, lembrar, principalmente para quem, não exatamente os ingressantes estão chegando agora, mas quem já está no terceiro, quarto termo, que apesar dos cortes e do ataque, né, na verdade, que a universidade pública vem sofrendo nos últimos anos, ainda há possibilidade de participação em atividades junto aos professores, e aí ligado aos laboratórios de pesquisa, com monitoria, como disse a Bia, que foi monitora na UC de Segurança Internacional comigo. Há a possibilidade das bolsas PIBEX, que um estudante de graduação trabalha diretamente com um projeto de extensão, né? Eu dei os dois exemplos que, na verdade, funcionam como projeto de extensão, que é tanto essa produção dos boletins anti-segurança, que são mensais, quanto o trabalho junto às mães, que também atualmente conta com outra fonte de financiamento, que é uma emenda parlamentar. Há a possibilidade do PIBIC, né? Agora mesmo, a gente está até o dia 9, que é a próxima segunda-feira, com o edital de PIBIC da Unifesp aberto, e também dizer que os laboratórios, né, estou falando especificamente do Lazintec, mas eu acho que isso serve para os outros grupos de pesquisa também, funcionam não só como esse espaço de troca de pesquisadores e estudantes em vários níveis da sua formação, mas também como um espaço de formação complementar, na medida em que, além do tratamento, da coleta, da sistematização de dados em relação a um tema específico, no nosso caso, temas de segurança, há também a discussão de textos teóricos, metodológicos, de caminhos epistemológicos sobre como produzir a pesquisa, e também acho que a dimensão da extensão tem uma importância de retornar para o público, né, o que a universidade vem produzindo. Eu gosto sempre de dizer que ninguém dentro da universidade pública é funcionário propriamente do Estado ou do governo do turno, mas trabalha, é mantido por todo cidadão brasileiro, né? Quer dizer, a universidade pública, ela é um espaço que é específico para a formação de profissionais, para a formação de pesquisadores, para a formação dos estudantes matriculados, mas o que ela produz diz respeito a qualquer cidadão, e qualquer cidadão pode interpelar, perguntar, consultar o que é produzido dentro da universidade. Então, essa dimensão da extensão ela é importante para poder dar essa resposta para a sociedade. E no nosso caso, com o Projeto das Mães, a gente escolheu a chacina de Osasco, primeiro pela relevância dela, né, porque é ainda, em termos de número de pessoas executadas, a maior chacina do estado de São Paulo, mas também porque é um acontecimento que fica no território do nosso campus, e principalmente com a parceria da clínica, né, e os colegas do curso de Direito, que também é do nosso campus ali de PEN, a gente consegue tanto assessorar, digamos assim, do ponto de vista jurídico, a necessidade dessas mães, que ainda seguem, né, apesar de ter acontecido há quase 7 anos, completa 7 anos agora em agosto, há uma série de questões jurídicas de responsabilização do Estado de São Paulo, e também ligado ao próprio processo que condenou dois policiais, mas absolveu agora, né, em fevereiro do ano passado, outros 2 que já estavam condenados, poder devolver esse conhecimento que é produzido dentro da universidade, no nosso caso, para as mães especificamente, mas com a ideia, com o princípio de devolver esse conhecimento para os cidadãos em geral, que, ao fim e ao cabo, é quem financia a Universidade Pública Brasileira. Então, acho que é isso para os estudantes de ingressantes e outros estudantes da graduação. Fica o convite de conhecer o Lazintec. A gente tem um site que é lazintec.milharal.org. O Milharal é uma plataforma livre de internet que abriga alguns blogs que tentam ficar fora do regime das Big Techs, mas também, inevitavelmente, como disse a Bia, a gente está em outras plataformas
digamos, da internet corporativa também, como as redes sociais digitais, e nelas vocês podem acompanhar tanto o calendário de eventos públicos que a gente faz, quanto os boletins que também são de acesso público e livre, como o andamento desse trabalho junto às mães. Não sei se a Bia quer falar mais alguma coisa, mas da minha parte é isso. Eu queria, como você falou da formação de pesquisa, da formação acadêmica, eu acho que eu deixei de falar o que mais me impactou, né? A minha participação dentro do Lazintec foi uma coisa à parte da minha graduação, mas que, na verdade, fez toda a diferença para a minha graduação, a nível de pesquisa, a nível de também sociabilização, mas especialmente dentro de pesquisa, me ajudou em metodologia, me ajudou a ampliar meu repertório de pesquisa, a ampliar referenciais teóricos. Então, quando a gente participa de projetos de extensão de maneira geral, a gente acaba tendo um repertório expandido, o que eu acredito que é sempre bom. A gente consegue enxergar, quando a gente tem essa possibilidade de conversar com outras pessoas dentro de um laboratório, de um grupo de estudo, a gente consegue ter essa troca de informação e essa troca de ideia de pontos de vista e também de pontos de vista de pesquisa, que para mim foi enriquecedor demais. Me ajudou muito na minha formação, na contribuição da minha iniciação científica, na minha contribuição também de fazer o meu TCC, o meu próprio TCC, me contribuiu bastante, sem falar que também me contribuiu bastante durante momentos de pandemia, ter uma atividade em que fosse a mais e que eu gostasse muito de fazer parte, em que eu gostasse de trabalhar nisso. Eu acho que quando a gente escolhe algo e trabalha, que gosta bastante, faz toda a diferença, né? E acho que você já fez o convite, eu também já fiz o convite, mas eu também gostaria de falar um pouquinho, você falou sobre a Clínica de Direitos Humanos, né? Eu faço parte desse projeto, do Projeto das Mães, de Osasco, junto com o Lazintec, eu sou bolsista também do projeto, da emenda, e também faço parte da clínica. Então, a gente assessora essas mães juridicamente, a gente faz pesquisa em várias dimensões. E convido vocês a também conhecerem as redes sociais das mães, né, principalmente o YouTube, para quem quiser conhecer um pouquinho a história delas. Elas também saíram algumas reportagens, mas eu indico especialmente o canal delas, que tem algumas entrevistas e nós estamos tentando aí sempre alimentar também. Agradeço o convite novamente e desejo a todos uma boa noite. Então é isso. A Bia vai ficar com vocês para eventuais questões, porque eu entro em sala de aula daqui a pouco. Eu estou em casa, ainda tenho que ir até o campus, porque a gente ainda está nesse trânsito do presencial e do virtual. E, mais uma vez, agradecer e saudar demais a iniciativa da professora Karen e da professora Carolina de dar essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho para toda a comunidade acadêmica, e como a gente está no ambiente online, para qualquer pessoa que se interesse pelo que o Departamento de Relações Internacionais da EPEM Unifesp faz em termos de pesquisa e extensão. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Cássio, pela disponibilidade de tempo. Muito obrigada, Bia, também. E, pessoal, futuras questões, futuras dúvidas, a Bia vai estar disponível e podem ir colocando nos comentários. Obrigada pelo todo o arcabouço teórico e por convidar os estudantes, né, que é uma parte importante da graduação, a parte extracurricular, a parte de pesquisa, pelo convite que ele se estende a todos os projetos que já passaram e vão passar hoje também. Agora eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo Medina Zagni, que é professor de História na Universidade Federal de São Paulo. Pode ir, professor. Muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo. Bom, eu que agradeço o convite. Quero saudar aqui a todos e todas envolvidos na organização
do evento. Acho importante, já de início, discutir com aqueles que ingressam ao ensino superior público o papel indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão, né? E isso remete a todos que aqui estamos, porque nas nossas trajetórias, né, tivemos que lidar com esta dimensão de indissociabilidade que eu aqui referi. Como dito, meu nome é Rodrigo Medina Zani, sou professor do Departamento de Relações Internacionais, propriamente da sub-área de História das Relações Internacionais, e tenho coordenado há pouco mais de uma década o grupo de pesquisa Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea. Grupo esse que foi fundado na Universidade de São Paulo, começou no então Laboratório de Estudos sobre a Intolerância, que acabou sendo extinto, migrou para a estrutura que o sucedeu, o Diversitas, que é o núcleo de estudos das diversidades, intolerâncias e conflitos, e desde 2013, quando eu me concursei na Universidade Federal de São Paulo, migrei as atividades do grupo para o nosso campus, e de forma bastante exitosa desenvolvemos uma série de iniciativas focadas tanto na seara da pesquisa acadêmica quanto nas atividades extensionistas. A fala que eu pensei, exatamente dirigida àqueles que ingressam no Departamento de Relações Internacionais, no ensino superior público em linhas gerais, é um tanto caótica, né? Eu pretendo falar da nossa trajetória desde que éramos alunos, e aí a Karen, o Acácio, todos os colegas de departamento se encontram, né, nesses momentos que nós compartilhamos e que vocês, alunos, estudantes de graduação, já adentraram, não é, a esse caminho, que é repleto de dificuldades, de muitas felicidades, de desafios e problemas com os quais nós temos que lidar. Mas o que é comum a todos nós, ainda que oriundos de distintas instituições, de distintos cursos, inclusive, ainda que todos imbricados ali no temário das relações internacionais, algo que nos é comum repito, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Certamente que esses temas já foram aqui tratados, né, em termos conceituais, como eles devem ser concebidos, mas para buscar uma síntese que eu considero válida, não é, há uma distinção elementar entre instituições e docentes, reprodutores de saberes e aqueles que efetivamente participam do processo de construção e reconstrução das ciências num diálogo para muito além das nossas fronteiras nacionais com a comunidade científica internacional. Para isso é necessário não só um ambiente institucional capaz de abrigar os nossos esforços de pesquisa e de todo um aporte de recursos para subsidiar esta construção de saberes, mas também de veículos comunicacionais que façam chegar à comunidade científica internacional os resultados que nós alcançamos. Mas nós não falamos para dentro somente, entre pares ou com pesquisadores tão somente de outras realidades. A universidade precisa difundir, irradiar saberes para além dos muros que cercam os nossos campi e também chamar as nossas atividades, as nossas iniciativas, ao nosso próprio cotidiano, né, de construção e difusão de saberes, aqueles que estão ao entorno da universidade, e, sobretudo, os segmentos de sociedade alijados das estruturas de poder, que historicamente estão excluídos do ensino superior, sobretudo público e de qualidade, para que nós tenhamos, na disputa que se dá
pela universidade pública no Brasil, uma universidade efetivamente popular. O que quer dizer, encarnada, com os pés incrustados no mundo real e comprometida com a superação das suas contradições. Dizê-lo na realidade brasileira implica já uma série de desafios, né? Sobretudo porque trata-se de uma construção historicamente voltada ao atendimento das demandas de oligarquias econômicas, elites políticas, e que, como eu disse, está sob disputa porque envolve, sobretudo, a consecução de direitos, né? O direito à educação, à cidadania plena e concebendo a universidade como um importantíssimo instrumento de emancipação, portanto, social. Bom, esta tríade ensino, pesquisa e extensão, na concepção na qual fomos formados, não é? Eu, a Karen, o Acácio, repito, professora Cristina, professora Marina, todos, né, que compartilham dos nossos ambientes, né, de construção do Departamento de Relações Internacionais, começamos a trabalhar com essas dimensões conjuntamente desde a graduação. E é, sobretudo, em defesa deste princípio, o da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que desde o primeiro semestre da graduação do estudante, nós buscamos apresentar essas três dimensões de forma articulada. Desde as disciplinas, não é, que compõem o curso, que na nossa instituição chamamos de unidades curriculares, até as práticas de pesquisa de iniciação científica, para aqueles que já identificam um tema-problema, afinidade com um determinado repertório temário e entendem a necessidade de iniciarem o seu percurso na senda da investigação científica desde cedo, não é? Porque lá adiante tem o processo seletivo para pós-graduação e o acúmulo de saberes no fazer a pesquisa é fundamental construir já desde então a graduação. E também para os cursos que, como o nosso, mantém trabalho de conclusão de curso. Então, desde a graduação, a pesquisa está presente de forma articulada aos conteúdos que são manejados, não meramente de forma expositiva. O fato de nós inserirmos o nosso cotidiano docente junto ao estudantado da graduação, não apenas da pós-graduação, né? O fazer a pesquisa, seja num trabalho de conclusão da disciplina, seja na iniciação científica, nos permite discutir repertórios teóricos e conceituais, e não pura e simplesmente transmiti-los como algo dado, pronto e acabado, como monólitos ou paradigmas que são intocados. Se assim é concebida a realidade, que seja nos templos religiosos, nos partidos políticos, sobretudo aqueles mais ortodoxos, não é? Onde o livre pensar não é assim tão bem-vindo. A universidade, ela abriga a diversidade na totalidade, né, dos problemas que envolvem a condição humana. Então, é em função disso que o universitário, desde o estudante de graduação ao pesquisador de pós-graduação, ao docente, ao pesquisador sênior, não é? O comprometimento em manter, não é, em perene movimento esse construto que será sempre inacabado, não é? Põe por terra as verdades estabelecidas em nome também de uma realidade cambiante e que a universidade, então, tem que dar conta, né? Não de acompanhar, mas tomar as rédeas das próprias transformações que nos afetam a todos. Significa pensar as próprias estruturas de poder, não é, que pretendem a determinação dos nossos destinos. Por isso a universidade tem um sentido elementar nos seus fazeres, a emancipação. E desde a graduação, faltou falar que a extensão também, agora com
a intensificação do processo de curricularização da extensão tende a estar ainda mais presente no cotidiano das nossas atividades, permitindo-nos pensar, né, de forma mais integrada esta tríade que eu mencionei. Na pós-graduação, esse processo, para nós aqui, se intensificou, né? Para nós todos, docentes do Departamento de Relações Internacionais. Todo mundo aqui passou pelos estudos pós-graduados, sobretudo na dimensão stricto sensu, porque na pós-graduação lato sensu, né, a produção de conhecimento é menos privilegiada, né? Trata-se de um período mais reduzido em que o repertório, o cabedal de saberes acaba também diminuído. No stricto sensu, refiro-me ao mestrado e ao doutorado, aí sim o domínio de um determinado campo passa a ser mais firmemente estabelecido. Nós, no grupo de pesquisa que eu mencionei, chegamos a desenvolver um curso de pós-graduação lato sensu, com a perspectiva de tentarmos a sua constituição na forma stricto sensu, mas com os processos políticos em curso e a adoção de uma ortodoxia ultra-neoliberal que tem nos atingido, mesmo antes da pandemia, com severos cortes e contingenciamentos, vem tornando a vida dos programas de pós-graduação muito difícil, e também a criação de novos cursos, um desafio também absolutamente colossal, né? Então, é no stricto sensu que a pesquisa acadêmica toma verdadeiro fôlego e vigor. No mestrado, no doutorado ou na possibilidade que nos Estados Unidos e na Europa vem se tornando cada vez mais comuns, do doutorado direto, ou seja, do estudante que termina a graduação e acaba saltando por razões de mérito do projeto ou pelo entendimento no processo seletivo, por vezes tem até reserva de vagas para doutorado direto em algumas instituições brasileiras já, não é? Muitos dos que cursam a pós-graduação, fazem o mestrado e o doutorado, já têm perspectiva à carreira docente, sobretudo na área das ciências humanas e sociais, né? No nosso caso, importante a pós-graduação para complementar o nosso repertório, mas é um pré-requisito efetivamente para a docência no ensino superior. No ensino superior público é uma obrigatoriedade, né? Então, todos nós que passamos pela pós-graduação tínhamos em mente, né, o objetivo da docência numa instituição de ensino superior. Muitos de nós passamos pela rede privada de ensino superior e tivemos contato com uma realidade de precarização das condições do trabalho docente e de um grau de comprometimento muitas vezes inferior com a produção de saberes, com a produção científica nacional, que na sua quase totalidade, não é, algo em torno de 98%, é abrigada nas instituições públicas de ensino superior, não é? Portanto, é na rede pública que muitos de nós, mesmo tendo passado algum período pela rede privada com muitos êxitos, diga-se de passagem, com uma riquíssima experiência, apesar desse processo de mercantilização da educação, né? Colhemos de lá boas experiências também. Mas é na rede pública que as ciências têm sido feitas na realidade brasileira, com um impacto direto, né, em realidades que carecem de saberes. Vamos pensar, por exemplo, os desafios atravessados durante a pandemia de Covid-19 e o quanto as universidades públicas foram fundamentais, não é, para dar resposta a tempo a tantas necessidades que se avolumaram, inclusive para as ciências humanas e sociais, porque uma pandemia não se desenvolve por
corpus, não é? Na sua constituição biotípica, não é? E físico-química apenas, né? Mas sobre tessituras sociais, onde direitos chegam de forma desigualmente distribuída e onde questões de renda e a divisão dos indivíduos na estratificação pautada no trabalho social determina quem vai ter acesso à saúde pública, quem vai ter acesso a um tratamento de qualidade, a um leito de UTI. Não é? Então, as ciências foram chamadas a responder, não é, a essas demandas, e a rede pública o fez, por mais combalida que estivesse em razão dessa ortodoxia ultraneoliberal que tem nos tolhido recursos imprescindíveis para a consecução das ciências. A rede pública se divide entre instituições municipais, essas têm se tornado cada vez mais raras e por onde tem penetrado uma visão privatista mais contundente. Muitas delas, apesar de públicas, cobram mensalidades e têm toda uma gestão, né, levada a cabo como se fossem instituições privadas e, com isso, numa lógica mercadológica muito complicada e contraditória em relação ao comprometimento que a universidade deve ter com a realização, sobretudo, de direitos, não é? E não a produção de saberes embalados como bens de consumo de massa. Instituições estaduais, que então têm uma condição orçamentária muito dependente da realidade tributária do Estado que a tem sob seus auspícios, e a rede federal de instituições de ensino superior. Chamamos essa rede de IFES, Instituições Federais de Ensino Superior. Pois bem, nas universidades públicas e privadas, com maior ênfase em razão de seu protagonismo na consecução de saberes, a rede pública, estão abrigados os grupos de pesquisa, né, como este que eu aqui referi, como os laboratórios que aqui se apresentaram, né, e esforços congêneres que têm a sua guarida institucional sob os auspícios, então, de uma instituição federal de ensino superior, regida, portanto, a partir de políticas públicas e tendo a sua realidade orçamentária sobredeterminada pelos recursos que aportam, sobretudo, do MEC para a educação. Bom, nas instituições públicas de ensino superior, como eu disse, onde se registram os maiores índices de produção técnico-científica, constituindo não pouca coisa, mas aquilo que nós podemos considerar um dos pilares do próprio Estado soberano brasileiro, né? Um dos quesitos que eu considero dos mais importantes para determinar o grau de soberania do Estado é a sua capacidade de domínio técnico-científico. Essa capacidade demarcará, inclusive, o seu grau de dependência em relação a centros de capitalismo desenvolvido, né, o núcleo orgânico do capital, que nessa divisão internacional do conhecimento se convertem em núcleos epistêmicos ou centros epistêmicos, não é? Que dialogam diretamente com o mundo da produção, não é? E, portanto, com o da circulação de mercadorias, porque há, inclusive, a sua, não só a correlação, mas a sua submissão às demandas do mercado. Pois bem, a pós-graduação no Brasil é uma novidade muito recente, data de 1931, a implementação de um primeiro curso com esse escopo, cuja institucionalidade é alcançada apenas em 1934, quando da criação da Universidade de São Paulo, onde o doutoramento passou a ser uma pré-condição para a livre docência, por sua vez necessária para o ensino na rede superior que ia sendo construída a partir dali, não é? A primeira vez que o termo pós-graduação é mencionado é em 1946, né, com o decreto 21.231, que normatizava esses cursos que começavam a então se estruturar. Um sistema nacional de pós-graduação
ainda mais recente, data de 1965, e ganhará espaço na institucionalidade da universidade com a reforma universitária de 1968. É importante firmar essa cronologia, porque logo em seguida, em 1970, podemos afirmar, eu fiz no último livro que eu publiquei, tem fim uma era de ouro do capital, não é? Nesse ciclo de acumulação do capitalismo histórico, os anos 70 deflagram já desde o seu início uma curva de declive e retração das atividades econômico-comerciais que afirmam o capitalismo em crise daí por diante, não é? Para nós interessa um volume crescente de demandas do capital transnacional sobre realidades de capitalismo dependente, como a realidade brasileira, não é? O que afeta diretamente a universidade e a indução das pesquisas, as políticas de indução das pesquisas para o atendimento das demandas do capital. Então, não basta já, eu acredito que eu devo estar me aproximando do teto da minha exposição, se alguém puder me avisar, eu agradeço, pode colocar pelo chat, eu vou obedecer, prometo. É importante a gente pontuar que não basta a universidade pública salvaguardar a pesquisa e o conhecimento frente à profusão das instituições privadas com pouco comprometimento com as agendas da pesquisa científica que mais interessam aos subalternos na correlação capital-trabalho, porque as próprias agendas da pesquisa no Brasil têm sido comprometidas por essas pressões do capital transnacional sobre realidades de capitalismo dependente como a brasileira. E na universidade, as agendas de pesquisa cada vez mais direcionadas a essas demandas têm sido acompanhadas na sua intensificação pela presença cada vez maior de um discurso tecnoglobalista, não é? De aforismo à mundialização do capital, tentando mascarar suas contradições. Pois bem, para nós isso interessa bastante, porque determina no compasso da mercantilização da educação, com o advento, sobretudo, de um Estado mercantil, não é? Resultado do plano Bresser-Pereira, que muda a própria configuração do mercado, não é? Dando a condução de muito da sua institucionalidade, a configuração do Estado, ao mercado. Não é? É dessa composição que provém o que a gente chama de produtivismo acadêmico. Não é? Então, a gente tem uma realidade de cobrança por produção periódica para nós que somos docentes num plano de carreira onde a produção científica é absolutamente fundamental, não é? Mas obliterando o tempo das ciências, o tempo da pesquisa acadêmica, com a imposição de um compasso muito mais acelerado, que é o do tempo do capital. E numa lógica muito perversa, porque enquanto de um lado você tem cortes e contingenciamentos impondo a escassez de recursos, né, para a consecução das ciências, você afunila as vagas nos programas de pós-graduação, nos concursos para docentes e torna cada vez mais rara a condição do pesquisador, que passa a ser um privilegiado por deter essa condição. Veja que quando nós falamos em privilégios, não falamos mais de direitos. Era o que ensinava o nosso professor Dalmo de Abreu Dallari, que há pouco nos deixou, não é? Mesmo dizia o professor Milton Santos. Isso na universidade impõe uma lógica perversa, né, que é o do professor verdadeiramente pesquisador e o mero dador de aula, reprodutor de conhecimento, que não acessa os programas de pós-graduação na condição de professor e, portanto, as linhas de financiamento para as suas pesquisas cada vez, então, mais inviabilizadas, não é? Enquanto aquele que faz pesquisa não tem salvaguarda de muita coisa, porque os editais das agências de fomento induzem costumeiramente pesquisas voltadas cada vez mais ao atendimento do mercado, não é? E não aos problemas com os quais, na minha humilde concepção, deveríamos nos ater, não é? O dos excluídos, marginalizados na ordem do capital, aqueles que sofrem violências
cotidianas, não é? Nesse momento dramático, por exemplo, estou falando dos Yanomami, estou falando das nações indígenas como um todo, estou falando das mulheres, não é? Que nas agendas de pesquisa, né, acabam adentrando de forma residual nos problemas de que padecem numa sociedade misógina e patriarcal como a brasileira, da violência LGBTfóbica e tantos outros males, né, que não cabem na lupa do capital, porque dificilmente podem ser, mercantilizados, não é? Bom, era um pouco o que eu gostaria de contribuir, tentando provocar reflexões acerca dos destinos que pesam sobre a universidade e do grau de comprometimento que todos e todas que adentram agora o processo de construção de saberes precisam incorporar, não é? Sobretudo a validade social dos seus objetos de investigação. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. É sempre muito importante pensar que realmente as vagas para as pesquisas, para toda a extensão, as bolsas elas são diminuídas, elas vêm sendo reduzidas, é um processo que os estudantes da graduação já vêm percebendo, e é uma coisa a se refletir antes de adentrar a universidade, já estando nela, e para os anos que faltam para a nossa graduação. Agora eu vou passar a palavra para a professora Karen Fernandes Costa, conjuntamente com o seu aluno Gustavo Camargo, que vão falar sobre o Laboratório de Políticas Públicas Internacionais. Muito obrigada pelo tempo de vocês, e eu passo a palavra. Muito obrigada, Gabriela. Quero aqui primeiro dizer boa noite, né, para quem está nos acompanhando, e também saudar, né, quem vá, né, quem estiver, né, quem for assistir posteriormente. Eu quero aqui também fazer um agradecimento especial aos estudantes e às estudantes que compõem o projeto Diálogos, né, com a extensão e a pesquisa, estabelecendo esse diálogo muito importante com o Departamento de Relações Internacionais e nos auxiliando na viabilização desse tipo de iniciativa, sem o apoio, né, o trabalho desses e dessas estudantes, essas iniciativas não poderiam se concretizar. Então, é uma alegria, é um privilégio trabalhar com vocês, ter, enfim, a seriedade que eu vejo, né, em cada... poder compartilhar, né, essa seriedade que eu vejo na equipe, e enfim, né, e agradecer a Gabriela também, especialmente por estar aqui mediando esse encontro. Quero agradecer ao CARI também, que é um parceiro fundamental do departamento e sem o qual essas iniciativas também seriam muito frágeis, né? Então, um agradecimento super especial e, enfim, também saudar os meus colegas, né, o professor Acácio, que teve que sair, o professor Rodrigo, Gustavo, Bia, né, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Bom, eu vou falar um pouco sobre algumas possibilidades, né, que se colocam, algumas possibilidades concretas, né, que se colocam para os estudantes, para as estudantes na universidade, a partir, né, de projetos e iniciativas das quais eu faço parte. Então, um primeiro ponto, né, que eu queria destacar aqui, já houve uma apresentação, né, do professor Osmani sobre o Laboratório de Políticas Públicas Internacionais, né? Eu sou membro desse laboratório. Ali nós temos a preocupação, né, em estabelecer pesquisas e também ações extensionistas no sentido de estudar, analisar políticas internacionais, políticas públicas internacionais. Especificamente, né, a minha agenda de pesquisa,
né, dentro do Laboratório de Políticas Públicas Internacionais, o LABOP, né, está relacionada a temas que tocam na questão do desenvolvimento, né? Então, eu poderia dizer para vocês, né, que o tema geral com o qual eu lido, né, é o tema do desenvolvimento, né, mas mas, enfim, né, pensar o desenvolvimento de forma geral é algo muito amplo, né? Não faria sentido, né, para desenvolver um trabalho de pesquisa, né? Então, a partir desse tema geral, né, e aí sou bastante tributária, né, de uma tradição que vem, né, do estruturalismo cepalino, né, da teoria da dependência, né, a partir, né, de uma certa visão sobre desenvolvimento, né, nós vamos pensar sobre políticas específicas que podem servir, né, como alavancas nesse processo, né? E também pensar sobre as limitações dessas políticas. Então, não se trata aqui, né, de uma reflexão, né, que vai no sentido, né, de simplesmente mimetizar políticas implementadas em outros países ou políticas sugeridas por organizações, sejam elas quais forem, mas de compreender, analisar essas políticas e pensá-las, né, em contextos mais específicos. Então, políticas relacionadas à inovação, né, políticas relacionadas a ensino superior e educação, né, políticas que lidam com a questão da indústria, né? Então, esses são temas, né, que são muito caros, né, para a questão do desenvolvimento, né, e que nós, né, por meio de iniciação científica, prioritariamente, né, buscamos investigar. Então, no Departamento de Relações Internacionais, né, minha agenda de pesquisa envolve, né, temas relacionados à sociologia do desenvolvimento, né, a uma sociologia internacional, a gente pode pensar nesses termos, né, uma sociologia das relações internacionais e a economia política internacional também. O Laboratório de Políticas Públicas Internacionais, ele teve, né, um papel importante no processo de curricularização da extensão, né? Então, a partir desse ano, a disciplina de política comparada, né, vai produzir, né, boletins de políticas públicas, produzindo, nesse sentido, análises sobre algumas políticas que a gente vai definir a cada semestre, né, políticas relacionadas ao tema da democracia e ao tema do desenvolvimento. Isso vai ser definido semestre a semestre, né, quais serão as políticas analisadas, né, e esses boletins, né, vão ser publicados, né, seja na própria plataforma do LABOP, seja também expostos aqui no canal do departamento por meio de vídeos, né, em que buscaremos esmiuçar, decifrar, analisar essas políticas. Mas, para além daquilo que né, a curricularização da extensão, nós podemos, né, desenvolver, e quando eu falo nós, eu estou pensando aqui nessa relação, né, entre orientador e orientando, né, nós podemos, né, desenvolver pesquisas nessas áreas, né, que eu mencionei. Além do LABOP, né, eu também coordeno o projeto Diálogos com a Extensão e a Pesquisa no curso de Relações Internacionais, né, que tem um objetivo voltado para a comunicação daquilo que o Departamento de Relações Internacionais da Unifesp produz, né, um pouco uma iniciativa que visa, né, tanto o acolhimento, né, desses estudantes que ingressam na universidade, especialmente no curso de Relações Internacionais, mas não só, né, também, de certa forma, uma prestação de contas, né, do que produzimos, do que fazemos, e tem um papel muito importante, né, no sentido de dizer, né, o que é efetivamente um curso de Relações Internacionais. Na medida em que a gente
lida, né, com essas várias agendas de pesquisa que vocês puderam conhecer, né, ao longo dessas várias apresentações, né, nós temos clareza, né, do que possíveis interessados no nosso curso vão encontrar, né? É a diferença entre aquilo que está, né, colocado ali, né, como possibilidades para quem faz relações internacionais e aquilo que de fato vocês vão encontrar e iniciativas nas quais vocês têm a possibilidade de se inserir. Então, esse projeto tem também um papel importante, né, no sentido de levar para esse estudante que se interessa pelo curso de Relações Internacionais, muitas vezes esse estudante do ensino médio, né, que não sabe, né, o que é esse curso, o que significa, o que ele vai encontrar, né, também uma iniciativa no sentido dele entender ali, bom, eu entro no canal do YouTube, né, do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, e eu vejo ali que tem inúmeros projetos, e eu posso entender se aquilo é o que eu imagino que eu encontraria num curso de Relações Internacionais, né, e aí seguir com a minha escolha. Então, reparem aqui, né, que é uma estratégia que atua em frentes distintas, né, desde, né, o que é efetivamente um curso de Relações Internacionais e, mais especificamente, o curso de Relações Internacionais da Unifesp, que vocês encontram aqui, né, como também uma forma de os estudantes que ingressaram no nosso curso se ambientarem e poderem pensar sobre aquilo que mobiliza e que eles têm vontade de estudar, se aprofundar, participar, né? Como também uma forma de comunicar para a sociedade aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz. Então, esse projeto, ele está há 3 anos, né? Embora o canal tenha sido criado no ano passado, ele está em andamento, né? Há pelo menos 3 anos, né? Embora, como eu disse, o canal seja um pouco mais recente. Mas ele tem agora, né, com esse processo de curricularização das atividades de extensão, ele também será, né, um meio, né, dos professores e estudantes dizerem, né, comunicarem, né, os resultados, né, desse processo de curricularização. E, nesse sentido, então, tem um papel de publicização, né? Então, eu conto aqui com a participação de estudantes que desenvolvem habilidades de vários tipos, né? É uma primeira experiência, né, digamos assim, a maioria que compõe, né, de estudantes que agora, né, cursam o 3º termo, né? Tem estudantes também um pouco mais adiantados, né, mas a sua maioria está no 3º termo, né, e é uma iniciativa muito interessante nesse sentido, né, de estabelecer contatos com os professores, organizarem eventos, fazerem divulgação, né, eles vão aqui ter um papel interessante, né, como experiência de início de curso, né. Depois, obviamente, é importante que se enverede, né, para uma linha de pesquisa, são muitas no nosso departamento, né, que se enverede para algum tipo de ação extensionista, né, que procure desenvolver uma iniciação científica, né, que procure ser monitor de alguma disciplina, né, que possa também compor. Então, enfim, né, para aquele estudante ingressante, eu considero uma iniciativa bem importante e que tem um papel fundamental na divulgação do nosso trabalho, né? E também de acolhimento e também de comunicar aos interessados nesta área, né, o que fazemos aqui. Bom, então falei um pouquinho do Diálogos, né, falei do Laboratório de Políticas Públicas Internacionais, né, disse para vocês que os temas que eu trabalho são temas que lidam com a questão do desenvolvimento, né, e que as iniciativas minhas no âmbito do LABOP, né, se voltam para as políticas públicas
que tocam no tema do desenvolvimento, e o leque de políticas públicas e de países e experiências que podem ser investigados é muito amplo, né? A gente pode pensar, eu tenho trabalhos que vão no sentido de entender a política de inovação dos Estados Unidos, um país do centro, né? Como também trabalhos mais recentes de uma estudante que atualmente é bolsista, a Letícia, que vai pensar na política de educação, da política de ensino superior chinesa, né? Ou seja, são várias, né, as possibilidades. Um ponto importante aqui, né, que eu quero também colocar é que essas iniciativas, né, de pesquisa, extensão, elas não são apenas, né, para estudantes que tenham em vista seguir carreira acadêmica, né? Longe disso, né? Elas são parte da formação de vocês, né? E que, nesse sentido, pode auxiliá-los na vida profissional, independentemente da escolha que vocês façam. Então, ser monitor de uma disciplina, vincular-se a um laboratório, a um projeto, a um grupo de pesquisa do departamento, não é algo só para quem quer ser pesquisador, não é algo só para quem quer ser acadêmico, mas para qualquer um que está num processo de formação. E para isso, para falar um pouquinho mais sobre isso, né, eu convidei o Gustavo. O Gustavo foi um excelente orientando de iniciação científica, fez uma pesquisa com achados muito significativos, né? Uma pesquisa que a gente pensa em publicar, porque ela, de fato, trouxe contribuições muito importantes, e que tem aí uma trajetória muito inspiradora e instigante no âmbito da EPEM. Então, vou passar a palavra para o Gustavo, que eu acho que ele pode falar melhor do que eu, né, sobre essas experiências todas. Gustavo, super obrigada por estar aqui conosco. Karen, eu que agradeço o convite. Eu fico até sem graça com você me elogiando assim, mas, gente, primeiramente eu queria dar boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ver na gravação, e boa noite para quem está nos vendo ao vivo aqui. Primeira coisa é parabenizar a iniciativa da professora Karen, da professora Carolina Pedroso, e os discentes também que participam, com a Gabriela do DERI, não só por trazer esse evento, mas por todas as iniciativas que o departamento vem trazendo de maneira geral, na divulgação de pesquisa, extensão e, enfim, todos os projetos que o DERI vem fazendo. Eu sou o Gustavo, eu estou no último ano de graduação, estou naquele período de fazer as minhas últimas matérias, fazer TCC, entregar horas complementares, tudo isso conciliando graduação e estágio. Eu vou falar um pouco das minhas experiências da faculdade, a experiência fazendo iniciação científica e também das atividades de extensão que eu participei de maneira mais geral. E começar dizendo primeiro que a faculdade é uma das experiências mais legais da vida, assim. Eu estou no meu último ano, ainda tenho coisas para viver ali na faculdade, mas já passei por bastante coisa, passei por 4 anos, 2 anos presencial, 2 anos remoto, mas desse período todo acumulei muitas experiências, fiz muitas amizades, participei de projetos, e tudo isso é muito legal como pessoal, mas também é bom para você contar no seu currículo, participar de diversos tipos de projetos, de extensão, enfim, pesquisa. Isso tudo conta bastante em todo o processo seletivo que vocês forem fazer, não só falando sobre processo seletivo de estágio, mas, enfim, eventualmente processo seletivo de bolsas, de maneira geral. Tudo que vocês vão fazendo na faculdade em pesquisa e extensão acumula bastante e super recomendo. Além de que a faculdade pública, ela traz esse diferencial de você poder se engajar nesse tipo de projeto, e eu super recomendo, passando pela faculdade, você tem que passar por esse tipo de experiência, vale super a pena. Todos esses projetos que os estudantes podem participar, além de fazerem você melhorar o seu currículo, como eu já tinha dito antes, fazem você aprender habilidades novas também, fazer parte, por exemplo, de centro acadêmico, do próprio DERI aqui, pode fazer você aprender habilidades de comunicação que você não tinha antes, aprender habilidades de organização, gestão, ter mais responsabilidade, além de formar laços com orientadores, com outros discentes que vão ficar para o resto da vida. Bom, para falar um pouco sobre a minha iniciação científica,
Eu fiz iniciação científica entre os anos de 2020 e 2021, eu fui orientando da Karen. Iniciação científica, a gente desenvolve um projeto de pesquisa e estuda um tema. O professor, ele ajuda te dando os caminhos para você pesquisar, no caso, vai indicando autores, referenciais teóricos, mas muito também é da gente pesquisar, a gente ir atrás de pesquisar referências, a gente ir atrás de pesquisar artigos interessantes, fontes, outros tipos de referenciais. A pesquisa é pesquisa mesmo, você vai em vários documentos, no meu caso, por exemplo, que fiz sobre a pesquisa sobre formação de capital humano e desenvolvimento, a visão da OCDE, eu fui atrás de muitos relatórios, documentos no site da OCDE, em sites de outras organizações internacionais, livros com manuais sobre a OCDE de maneira geral. O meu trabalho, ele foi um trabalho dentro da macro área da economia política internacional e, como a Karen disse, dentro das linhas de estudo sobre desenvolvimento, já que a OCDE, ela, como o próprio nome dela, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico diz, ela fala sobre desenvolvimento. Então, o que eu fiz mais especificamente no meu trabalho foi investigar o que a OCDE preconiza para políticas públicas educacionais, sobretudo o referente a políticas públicas para a educação superior, tentando mapear qual é essa visão e se existe uma visão de maneira geral, assim, nas recomendações que a organização faz para as políticas públicas nos países, se há alguma diferenciação entre as políticas, por exemplo, que a OCDE recomenda para um país X, para um país Y, e tentar fazer mesmo esse mapa, sabe, do que se repete nas recomendações da OCDE para diferentes países, o que é diferente, e tentar fazer esse tracejado da organização como um todo, mapear a visão da organização como um todo, isso tudo levando em conta sempre um estudo, as questões sobre desenvolvimento. A minha pesquisa, como eu já disse antes, ela foi muito em documentos da OCDE, então, por muitas vezes eu me via lá pesquisando na biblioteca da OCDE, os documentos que ela publicava sobre reviews da educação no Brasil, em diferentes países, documentos da própria organização em si, mais institucionais, como documento de processo de adesão, né, que a própria OCDE tem uma seção no site dela chamada oecd.org/enlargement. Lá eu pesquisei mais a fundo sobre questões de acessão de países na organização, porque essa era uma parte lá da minha pesquisa também, justamente entender o que um país precisa para entrar na OCDE, para compreender aspectos mais estruturais da organização em si. Então, muito você botar a cara a tapa ali e ver o que existe ali no site das organizações, no caso da minha pesquisa, é claro, buscar essas referências em bases de dados e bibliotecas como a própria biblioteca da OCDE. Então, basicamente, iniciação científica, você vai pesquisar bastante, assim, você vai procurar muitos desses documentos, e é super legal você ver o progresso. Quando você está ali naquele estágio inicial, que você tem as suas hipóteses, que você tem o que a sua orientadora passou como referenciais teóricos, e ver como você vai achando novos documentos que vão se encaixando, e isso vai ajudando a formar uma linha de raciocínio que vai sair em um documento, um texto, um relatório final. Fazer a IC eu fiz durante os anos de 2020, 2021, no período da pandemia, foi muito positivo para mim, porque eu tinha uma atividade mais focada, né, naquele período que a gente está em pandemia, enfim, todo mundo sabe as questões que todos passamos, e foi muito legal ter uma atividade mais focada para fazer ali, com o compromisso de sempre estar pesquisando sobre esse tema específico. Além disso, fazer iniciação científica, ela me ensinou muito a aprender a fazer pesquisa acadêmica de maneira geral, se habituar com metodologias de pesquisa, e isso me ajudou, inclusive, em diversas outras matérias do curso. Principalmente nos anos de 2020 e 2021, a gente, por estar num modelo remoto de disciplinas,
tivemos muitas matérias que exigiam trabalhos com artigos, com relatórios, e fazer iniciação científica ajudou bastante, porque eu já estava mais habituado a fazer esse tipo de relatório por já estar pesquisando. Então, além de, claro, quando eu tive matéria, por exemplo, de organizações internacionais, eu já consegui fazer o meu trabalho sobre o CDE, eu já tinha muito da pesquisa já mapeada, foi só... eu já sabia os caminhos, eu consegui fazer um trabalho muito mais... com muito mais facilidade do que eu não faria se não tivesse feito iniciação científica. Então, eu acho que foi extremamente positivo para a minha graduação também, de maneira geral, para as matérias da grade curricular. Além disso, eu estou fazendo o TCC agora, e o meu TCC ele vai seguir a mesma linha de pesquisa da iniciação científica. Isso está facilitando bastante alguns processos que eu já fiz durante a IC, e também é um facilitador extremo ali nesse processo do TCC como um todo. Bom, a IC, eu fiz uma IC com bolsa pelo PIBIC, essa é uma das possibilidades que se apresentam ao estudante, apesar de, claro, todos sabemos que existe um ataque às universidades, corte de verbas, mas ainda assim há a possibilidade de ter bolsas. O PIBIC divulga editais para iniciação científica com bolsa, e vale super a pena tentar sempre, porque apesar de terem menos bolsas do que já teve um dia, elas ainda existem, e existe possibilidade de alunos que fazerem a iniciação com essa remuneração, o que ajuda bastante. Além disso, a iniciação ela conta muito para o currículo, mesmo para quem não quer seguir carreira acadêmica. Além disso, mostrar engajamento para qualquer processo seletivo que você for fazer, como todas as outras atividades de extensão e as atividades extracurriculares mostram, tem também um lado mais prático de você desenvolver ali habilidades de pesquisa. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estou fazendo estágio agora em relações institucionais, e no meu dia a dia eu tenho várias demandas de pesquisa em algumas áreas. Recentemente eu tive que fazer uma apresentação de alinhamento para um alinhamento interno com o time de relações institucionais e compliance sobre a OCDE, para atualizar o que estava rolando e qual era principalmente a situação do Brasil no processo de acessão da OCDE. E, a minha iniciação científica me deu os caminhos para fazer a apresentação, porque eu estou muito habituado a pesquisar no site da OCDE, na base de dados da OCDE, então, para mim foi super tranquilo. A iniciação científica, na prática ali, me fez um adianto muito grande numa área que não é uma área acadêmica, uma área de uma empresa privada no setor de relações institucionais. E, bom, além disso, a iniciação científica, ela, como eu já disse, conta muito no currículo. No meu processo seletivo, eu falei diversas vezes ali o que eu desenvolvi de projeto na iniciação científica, e isso com certeza contou bastante para eu entrar na empresa que eu trabalho hoje. Bom, mas além da iniciação científica, eu tenho também passagem em outras instituições lá da faculdade, e posso falar um pouco também, se vocês quiserem, mais depois, para dar mais uma passada rápida sobre algumas outras instituições. Eu fiz parte do CARI durante 2 anos e meio. Eu entrei no final do meu primeiro ano de graduação e saí no começo do 4º, se não me engano, E, bom, o CARI, acredito que todos vocês devam conhecer, mas se vocês não conhecem, é uma instituição de representação estudantil que faz diversos eventos, produtos, que faz comunicação entre as instâncias de fora da faculdade, de dentro da faculdade, com os estudantes, além de ser também um ponto de apoio dos estudantes. É super legal fazer parte do CARI. O CARI, ele tem um papel aqui, tem um lugar aqui no meu coração, porque eu fiz parte durante muito tempo da minha graduação. Além disso, eu faço parte atualmente do Modelo de Nações Unidas da Unifesp, que era um antigo clube de simulações. A gente lá desenvolve simulações, modelos de simulações unidas, que são simulações na ONU, acho que vocês devem conhecer. Se não, simulações são basicamente, nós pegamos um tema recente, atual ou histórico da
das relações internacionais, da política internacional contemporânea, e simulamos um fórum multilateral, um encontro. Por exemplo, o Modelo de Nações Unidas da Unifesp vai ter, nessa próxima terça-feira, uma simulação sobre o 11º encontro, a 11ª reunião emergencial das Nações Unidas sobre a questão da guerra na Ucrânia e Rússia, e os estudantes eles vão poder representar, simular delegações, cada um vai representar um país lá. É um projeto super legal, porque você desenvolve capacidades de entendimento do sistema internacional, de pesquisa também, porque tem que pesquisar a posição de países diferentes sobre questões específicas, além de capacidade de argumentação, jogo de cintura, entre outros. E, além disso, participei de outros projetos de extensão, outras atividades mais recreativas e, enfim, como eu joguei por eu estou ainda no time, mas eu joguei um pouco, um período, treinei, na verdade, no time de vôlei da Unifesp, e eu faço parte da bateria universitária também. Essas são atividades recreativas que é bom para vocês formarem conexões ali dentro da faculdade, enfim, e bom também para integração, é super bacana fazer parte disso como um todo, a vivência universitária de maneira geral. E, bom, eu creio que seja isso. Eu acho que eu até me alonguei aqui um pouco. Agradecer novamente o convite da Karen e parabenizar novamente o projeto, a iniciativa do projeto do DERI. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, professora Karen. Queria fazer um agradecimento aqui aos docentes, né? E é um ponto muito importante que a professora Karen tocou no que concerne que a gente pense nessas experiências universitárias, a gente pense só na pesquisa acadêmica. Se a pessoa não quer seguir esse ponto, as atividades extracurriculares elas não vão ajudar na vida profissional, o que não ocorre. A gente percebe que até nas entrevistas de estágio, nos requisitos, a participação, ela conta bastante porque ela nos desenvolve. No dia 2, o estudante Lucas ele relatou isso. Fazer parte do Observatório de Defesa e Forças Armadas fez com que ele desenvolvesse habilidades no Excel e habilidades de escrita que provavelmente ele não iria desenvolver somente indo até a sala de aula e prestando atenção na aula, desenvolvendo a parte também da graduação, mas só olhando para esse aspecto. Então, eu queria fazer um agradecimento geral, fazer um lembrete a todos que estão nos assistindo de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal, de dar esse apoio para que a gente continue, né? Todo o DERI e o CARI continue dando esse apoio aos eventos da instituição. E lembrar que é imprescindível pensar a universidade para além das salas de aula. Nós temos que analisar as especificidades de cada projeto, nossa familiaridade, que é singular, e a identificação com alguns deles, definindo, assim, nesse sentido, toda a nossa trajetória acadêmica e profissional. Eu espero que todos tenham aproveitado esse espaço, e se houver alguma dúvida, alguma questão, vou deixar aqui livre para, se um dos professores ou até dos estudantes quiserem falar alguma coisa, esse espaço é de vocês. Eu quero só agradecer mesmo, agradecer a você, Gabi, a Bia, o Gustavo, o Rodrigo, a Cássio, e a todos os professores do departamento que estiveram aqui ao longo desses 4 dias, né, e, enfim, e contribuíram também com essa iniciativa. Então, agradecer demais, e é isso. Também registro aqui meu agradecimento a todos e todas envolvidos na organização e consecução dessa atividade, saudar mais uma vez os ingressantes, todos aqueles e todas que nos assistem aqui, e chamá-los às ciências para a sua formação, como bem disse a Karen, né? A pesquisa está no nosso próprio processo formativo, como eu referi, significa ingressar à luta pelas ciências, né? Luta por recursos, por condições
nessa luta, estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos não estão apartados. Nossa pauta é a própria sobrevivência da universidade e a realização dela conforme nós a concebemos. Beijo no coração de todos e todas. Eu também queria agradecer o convite, agradecer pelo projeto, parabenizá-los, e retomar o convite, né? E não só para o Lazintec, mas também a vivência universitária de maneira geral. Acho que o Gustavo falou um pouco mais das experiências dele de maneira geral, convidá-los a terem curiosidade de participar da universidade, que é essa curiosidade que move a gente, que move a vida universitária, que move a vida acadêmica, e ela que faz que faz parte da gente ter essa vida pulsante. É isso, muito obrigada. Bom, também queria agradecer o convite da Karen novamente, agradecer todo o trabalho do pessoal do DERE por fazer esse evento ser possível, e reforçar as palavras da Bia. Gente, vamos participar da universidade, vamos ser ativos, isso é parte da vida, é parte de não ser passivo com o ambiente que estamos, que é um ambiente tão vivo, pulsante e cheio de possibilidades. Muito obrigada, pessoal. Então, dou por encerrado aqui o nosso evento, do nosso 4º dia de diálogos com a pesquisa e extensão, e espero que todos tenham aproveitado.